Olá pessoal, tudo bem? Para dar sequência na série de vídeos sobre as reuniões pedagógicas, né, no último vídeo eu falei sobre equívocos das pautas formativas, né, ou das pautas que a gente tem, né? E hoje eu queria mostrar para vocês alguns exemplos do que eu considero pautas formativas, tá bom? Fica aí, vamos lá então. Bom, eu só quero, antes de mostrar as pautas, explicar para vocês o seguinte: são três pautas. Duas pautas na condição de um formador, uma reunião pedagógica onde o formador ele vai estar fazendo a formação de outros coordenadores pedagógicos, tá certo? E uma das pautas é o do coordenador pedagógico numa reunião de IHPC junto aos seus professores, tá certo? Então, só para contextualizar aqui, vocês vão poder perceber então aí. Os conteúdos que estão nas pautas eu não vou ficar me atendo, porque na verdade eu não vejo que não é esse o foco e nem é essa a relevância. O que eu quero mostrar para vocês é a organização dessa pauta e como que essa reunião foi organizada. Essas reuniões foram organizadas, tá certo? Então vamos lá. Muito bem. Bom, então a primeira pauta que eu quero mostrar para vocês aqui é uma reunião de formação de coordenadores pedagógicos do ensino fundamental, do ciclo 1, primeiro ao quinto ano, tá certo? Então, colocamos aqui, né? Coloquei aqui os objetivos. Então, compreender a estrutura de sequências didáticas, compreender características de gênero tirinha, analisar a situação problema que envolve gênero, potencializar a análise de dados das avaliações externas, tá? Então, os conteúdos abordados nessa reunião, sequência didática, gênero textual, no caso tirinha, e resultados de avaliação externa. Só quero alertar vocês que nesse caso aqui é uma reunião diferente de HTPC, é uma reunião com 4 horas de duração, tá? Então não se assustem aí que a pauta era um pouco longa, mas a reunião tinha 4 horas de duração, tá certo? Bom, então aqui é a ampliação cultural, como eu disse para vocês, no caso aqui foi a leitura de um texto, né, dessa autora aqui, Ruth Manos, tá? Então 30 minutos na vida de uma pessoa com dificuldade de concentração. É, Aí vem aqui a atividade 2, tá? E veja, ela está retomando o encontro anterior, que foi um encontro também de 4 horas, numa semana anterior, ou 15 dias, não sei necessariamente agora, mas enfim. Então ela está retornando aqui. Então no encontro anterior havia, né, aí uma sequência de encontros, na verdade, que estava sendo trabalhado sobre a organização de sequências didáticas, o que são sequências didáticas, aquela coisa toda, isso com os coordenadores. E nesse encontro, então, foi feito o quê? Né? Elas já tinham feito toda a elaboração, tudo, e aqui elas foram organizadas em grupos, os coordenadores, onde um analisou o trabalho do outro, a sequência que o outro trouxe, que ele tinha elaborado, e aí eles tiveram que fazer os ajustes, dar os palpites uns para os outros, e depois tinha uma tarefa aqui que era encaminhar para o formador até uma tal data, tá certo? Por e-mail, as versões finais de cada um dos grupos da sua sequência didática que eles tinham elaborado, tá? Então, nos encontros anteriores, eles tiveram que elaborar sequências didáticas, o formador dividiu eles em grupo, deu um tema para cada um e assim por diante. Então, aqui foi feito isso. E depois, o que esse formador fez? Ele pegou isso, ele recebeu isso por e-mail, ele deu mais uma analisada, fez mais algum ajuste se fosse o caso e mandou de volta para que as sequências que foram estudadas e elaboradas por esses coordenadores pudessem de fato ser aplicadas nas escolas. Então foi compartilhado com todas as escolas dessa rede de ensino aqui, uma rede de ensino pública, tá bom? Bom, como é uma reunião muito longa, tem uma parada para o café, não é uma exigência, no caso do HTPC isso acho que não vai ocorrer, porque são 2 horas. Aqui há essa necessidade para dar uma quebrada, para dar uma, né, porque senão fica muito tempo realmente ali. Um intervalo pequeno ali, uns 15, 20 minutos, tá bom? Depois, então, aí vem a pauta deste dia, né? Não que aquilo não seja importante, mas aquilo foi uma retomada, uma finalização de um trabalho que já vinha, acho que 2 ou 3 reuniões anteriores. E aí aqui, então, vem a proposta. De novo, eles se organizam em grupos.
Então, tem as orientações didáticas aqui do formador para quem está participando da formação, para eles analisarem, então, duas questões, né, de uma avaliação externa que foi aplicada na rede pública onde eles trabalham, do quarto ano, relacionadas ao gênero tirinha. Então, aí tem o caso um aqui, ó, foi uma avaliação externa aplicada para o quarto ano, língua portuguesa e tal, tem habilidade, isso daqui tudo estava na avaliação e no caderno de correção dos professores. E aqui está a questão tal qual ela foi de fato aplicada, né, para as crianças. E aqui tem os resultados de percentual de quantas, né, qual o percentual das crianças que marcaram cada uma das alternativas, sendo que a última aqui era a alternativa correta, tá certo? E aí vinham algumas questões aqui, né, para que eles pudessem refletir e analisar. Então, qual foi a possível dificuldade que levou 50% dos alunos a errar a questão, ou seja, né, metade acertou, outra, enfim. Então, toda uma problematização aqui, que eu falei, eu não vou ficar entrando no detalhe do conteúdo da pauta, né? Só para vocês verem aqui. Então, aqui tem uma análise, né? Várias perguntas, que o formador já deixou essas perguntas aqui de antemão, como problematização, tá? E tematização dessa questão. É claro, outras questões podem surgir, e é bom que surjam, mas é importante o formador já deixar na manga aqui alguns questionamentos para poder dar andamento, né, para a coisa fluir. Aqui, um segundo estudo de caso, a mesma ideia também, uma outra tirinha da mesma avaliação ou de uma outra, da mesma avaliação, e também tem os índices de acerto. Essa daqui houve uma difusão, né, não houve um acerto tão acentuado de ninguém. E por que que o formador trouxe isso, né? Porque as duas questões que envolviam tirinha no quarto ano, no caso, apresentaram grande dificuldade de realização por parte das crianças também. Então, levantou-se uma hipótese aqui de uma necessidade de tratar esse tema, pois de duas uma, ou ele não estava sendo bem trabalhado na escola, ou ele não estava sendo entendido, talvez. Enfim, várias questões que vão sendo levantadas depois também com a mediação do formador. Aqui também ele colocou algumas questões é, né, foram colocadas algumas questões para problematizar essa segunda questão, enfim. E aí eles vão aprofundar um pouco o assunto, né? Então, depois disso, né, a gente volta aqui lá no, né, qual que era a comanda aqui, ó. Então, aí depois disso, tá? Os grupos eles vão fazer o quê? Desculpa, aqui, ó. Depois o formador ele vai fazendo a mediação, então enquanto eles estão nos grupos, o formador vai passando pelos grupos, conversando, trocando ideia, fazendo novos questionamentos, né, dando ou não algumas respostas. E depois eles voltam a uma posição, né, circular, dependendo da sala, tudo num grupo maior, para cada grupo apresentar as suas interpretações, e o formador vai fazendo a mediação disso até se chegar num consenso aí, mas houve toda uma reflexão sobre isso. E aí o formador depois disso apresenta então desculpa, aqui mais para frente, um, aqui mais para frente em relação ao estudo de um caso, tá? Uma situação também, aprofundando um pouco a situação. Então, ele apresenta, ele fala um pouco sobre o gênero, ele dá, vamos dizer, uma aula, vamos dizer assim, sobre o gênero para os formandos lá, né? E aí ele traz aqui, né, outra questão, né, das habilidades que podem ser aprendidas, né, através desse gênero. E aqui novamente, né, o que é necessário para desenvolver essas habilidades e o que os alunos precisam saber sobre o gênero. Então veja, um monte de perguntas, o que são tirinhas, lá, lá, enfim, problematiza novamente. E aí ele vai dar aqui, ó, para os formandos, né, para o grupo que são coordenadores pedagógicos, né, quanto às intervenções do coordenador, o que que eles podem fazer para melhorar a prática, né, e o entendimento dos professores e, consequentemente, a aprendizagem das crianças em relação a esse gênero que foi trabalhado. Então tem um monte de pergunta aqui. E aí ele deixa uma tarefa, tá, que não vai dar tempo, não deu tempo de fazer nesse encontro, e eles vão fazer, entregar, e no outro encontro eles vão retornar a esse tema de novo. Lembra que eu falei para vocês? Dependendo do tema, quando ele é muito longo, né, é melhor você partilhar nas reuniões.
Mas isso daqui, inclusive, é uma coisa que é muito aprofundada, dá, né? Não adianta a gente ficar, vamos falar de tirinha. Aí você pega lá um HTPC, fala lá 2 horinhas, passa um vídeo, acabou. Né? Não, a ideia, né, desse tipo de pauta formativa, e ela é formativa porque justamente ela vai aprofundar até onde ela puder, destrinchar o assunto mesmo, né, até o fim, para que não reste dúvida sobre isso. E aqui ele traz, né, a formação traz uma questão interessante. Essa pauta que ela tem uma duplicidade formativa. Ela traz dois conteúdos a priori, né? Ela traz o conteúdo que é a formação sobre entendimento de tirinhas, sobre o que são tirinhas, aquela coisa toda, o gênero, traz um olhar para como a gente precisa também olhar e analisar as avaliações externas, do que simplesmente olhar para os números, que é o que infelizmente aparece muitas vezes. E traz uma outra questão também junto, tá? Então ela tem três frentes formativas dessa pauta. E a terceira questão é o papel desse coordenador, porque uma vez que ela está sendo oferecida para coordenador pedagógico, esse coordenador vai fazer o que mediante a situação como essa? Né? Como é que ele vai de fato poder atuar lá na escola e fazer com que os professores melhorem o seu trabalho em relação a isso. Então, veja, é triplamente formativa essa pauta, tá certo? Não sei se ficou aí claro para vocês, mas ó, no próximo encontro elas iriam discutir o seguinte, ó, quais estratégias de formação do professor. Então, cada coordenador vai pensar como é que ele faz isso, ou quais as propostas que o coordenador pode fazer ao professor. No outro encontro, provavelmente o encontro todo vai se pautar nessas questões. De novo, eles vão se organizar em grupos, vão discutir o que cada um trouxe e vão fazer depois uma sistematização de quais seriam os procedimentos mais adequados para lidar com esse tema. E aí, qual que é a grande sacada desse negócio? Elas vão efetivamente poder levar dessa reunião para a escola é, o seu trabalho. Elas vão efetivamente colocar em prática o que elas estão discutindo aqui. Não é uma reunião, não é tipo um curso que você vai e fica lá ouvindo alguém falar e depois, né? Enfim, aqui não. Aqui você tem a possibilidade de fazer, faz parte do seu trabalho pensar sobre isso. E aqui a ideia é pensar coletivamente para poder melhorar ainda mais. Então, isso é tematização da prática que a gente chama, que eu falei nos outros vídeos para vocês. Tematizar a prática. Que prática? A prática de cada um dos coordenadores que está participando da reunião. Tudo bem? Bom, tem um outro exemplo que eu trouxe para vocês. Eu vou tentar ser mais breve aqui, tá bom? Senão a gente vai ficar muito longo esse vídeo. A formação de coordenadores aqui no caso de educação infantil. Peguei uma pauta também. Então aí tem vários assuntos também, ó, compreender a necessidade de estruturar registro. E essa formação aqui foi muito interessante, porque ela foi uma formação para mostrar para os coordenadores, tá, que eles precisavam aprender a fazer pautas formativas. Olha só que coisa doida. Então, o coordenador estava aprendendo aqui, era uma sequência de formação para que ele entendesse que era uma falta formativa e pudesse passar a fazer isso nos seus HTPCs. Então, o objetivo aqui olha aqui, ele vai sair da reunião, né, dessa formação, elaborando uma pauta de HTPC que ele vai realmente ser aplicada no HTPC lá da sua escola. E depois eles vão voltar e vão discutir essa pauta novamente aqui. Então, veja, a intencionalidade duplicada aqui. Não é simplesmente discutir pauta formativa, mas é discutir o papel de novo, né, de atuação e tematizar a prática desses coordenadores. Então, aí tinha o primeiro momento, que é a gente que coloquei ali ampliação cultural, né, foi feita uma apresentação da pauta toda, né, a gente costuma primeiro mostrar toda a pauta, vai até o fim, para todo mundo se situar, saber o que vai ser tratado no dia, isso, né, quando a pauta também geralmente é mandada com antecedência, por e-mail, mas mesmo assim é de bom tom. Aí tem uma ampliação cultural, aí há uma discussão em torno disso. Veja que a ampliação cultural não tem absolutamente nada a ver com pautas ou com o conteúdo aqui de cima. Foi deixado algumas sugestões aqui para sobre esse tema especificamente, se eles quiserem, né? E aí vai para frente. Então vem aqui a apresentação, né, comentada, as ideias
sobre organização. Então, o formador fez uma explanação inicial, então, diferente do outro lá, que ele abriu a reunião fazendo uma explanação inicial sobre o conteúdo, depois ele vai contextualizar as pautas usando o exemplo a própria pauta. Então ele fez uma pauta e a própria pauta. Então, veja, os formandos lá, os coordenadores tinham que analisar essa pauta que vocês estão vendo aí, que foi dada para eles. Eles precisavam analisar a própria pauta que o formador deu. Olha que interessante, o formador se colocou numa situação né, de total exploração, né? Ele abriu para que os participantes da sua formação olhassem para a organização da sua reunião e da sua pauta e fizessem críticas e elogios, enfim. Então ele se colocou, né, totalmente aberto a isso. Isso é importante, né? E pode, né? Porque isso não, demonstra uma segurança e ao mesmo tempo uma não preocupação em ser criticado, pelo contrário, né? O entendimento de que as críticas que eventualmente vierem ao analisarem isso vão ser construtivas, tá certo? Então tem tudo isso também. Então isso também aproxima o formador dos formandos. Lá na sua escola, se você, né, se coloca numa situação de você se permite ser avaliado pelos professores, você vai perceber que isso vai te aproximar muito do seu grupo e vai te fortalecer e não te enfraquecer, tá bom? Bom, enfim, então aí aqui eles foram analisando e aí aqui foram colocadas muitas questões para análise, reflexão, enfim, e questionamentos. Teve um café também, porque mesmo formato da outra que eu mostrei para vocês, uma reunião com 4 horas de duração seguidas, tá certo? E aí vem a continuidade, então vem a tematização da prática. Então, eles organizados em pequenos grupos. Aqui foi feito um fechamento, foi feita a análise, a leitura da pauta, eles analisaram, foram discutidos e tudo mais, tá certo? E depois aqui foi feita uma outra questão, uma tematização da prática, onde eles foram novamente reunidos em grupos, tá certo? E eles tinham que observar as pautas, é, os requisitos necessários para uma reunião seja produtiva. Então, foi colocado uma situação problema para eles. Que requisitos necessários são necessários para que um HTPC seja produtivo? Essa era a questão. E aí, de novo, né, o formador colocou várias perguntas aqui. Veja, tem muito mais pergunta do que resposta nas pautas. Né? Então, há objetivos e conteúdos claros, os objetivos são claros, estão coerentes e assim por diante, tá? Após a análise dos grupos, né? Então, de novo, cada um vai compartilhar e tal, e depois aí eles vão ter aqui outra questão, né? Após a análise dos grupos, compartilhar com os demais colegas suas percepções, impressões, autoanálise crítica sobre as próprias práticas, pensando nas seguintes questões. Na verdade, aqui, ó, tinha sido solicitado pelo formador para que eles trouxessem a última pauta dos seus HPCs. Então, eles em grupo, cada um com a sua pauta, um olhou do outro e fizeram essa análise. Por isso que a gente tematizou a prática. Veja, não eram pautas aleatórias de internet ou inventadas, eram as pautas de verdade que eles estavam trabalhando nas escolas. E aí eles tiveram a possibilidade, né, de que o colega colocasse o olhar um do outro sobre o trabalho deles. Então isso também aproxima o grupo e isso faz com que haja uma grande tematização, uma grande troca de ideias positivas, né, entre os grupos, tá certo? Após eles fazerem isso, então, as pautas, né, eles analisaram as pautas e aí eles tinham que responder se a pauta deles, né, de cada um deles, tinha um caráter formativo ou não, né, e o que era preciso para melhorar a pauta da HTPC e aquela coisa toda, né, o que é preciso fazer para melhorar as reuniões, o que eu faço já está bom, mas será que posso melhorar? Enfim. Então veja, né? E aí a continuação disso, já no finalzinho, em grupo, elaborar uma pauta para o próximo encontro deles. Então eles saíram dessa formação com a reunião de HTPC deles pronta, ou pelo menos com um rascunho já muito bem encaminhado e com o auxílio dos colegas e do formador para deixar essa reunião pronta. E aí depois, com certeza, eles iam, né? A tarefa deles era aplicar a pauta que eles construíram aqui
fazer um registro reflexivo depois de como foi essa reunião e no próximo encontro de formação cada um ia fazer o depoimento disso. E aqui, né, no outro eu não esqueci de mostrar, na primeira, mas sempre a gente coloca também algumas sugestões para estudar mais sobre os temas que estão sendo trabalhados na pauta, tá bom? Então veja, os mesmos ingredientes, tá? Tematização da prática, organização em grupo, aplicação prática do que está sendo discutido aqui na realidade, no caso dos coordenadores, lá na escola com os professores. E aqui em relação aos professores, né? Essa última pauta que eu quero mostrar para vocês aqui, essa sim é uma pauta de HTPC mesmo, tá? Então aqui são 2 horas de formação. O tema aqui era, o objetivo era compreender o processo de aquisição do sistema de escrita e analisar hipóteses escritas, tá certo? Então, a mesma coisa aqui, em vez de ampliação cultural, foi colocado leitura em voz alta pelo professor, mas é mais ou menos a mesma ideia, né? Porque, veja, o formador, no caso aqui, o coordenador, em relação aos professores, ele tem que dar o exemplo. Se pede e se prega a ideia de que tem que se ler todos os dias para os alunos, do primeiro ao quinto ano. Então, ele também lê em todas as reuniões, né? E aí, aqui no caso, era leitura em voz alta, pode ser chamada de impressão cultural. Então aí ele trouxe, né, a gente trouxe um segundo momento aqui, o levantamento de conhecimentos prévios. Então o formador, no caso o coordenador aqui, apresentou aos professores, através de slides, hipóteses de escrita e foi questionando e vendo o que eles sabiam sobre aquelas hipóteses que eles estavam vendo ou não. E aí ele organizou eles em grupo, vejam, 1 hora. Percebam que sempre esse tempo aqui é um dos tempos de maior privilégio. É, e aí eles reunidos em duplas, né? Porque era um grupo de uma escola, dependendo da quantidade, já falei isso para vocês. No caso aqui foram organizados em duplas. E eles tinham lá uma tarefa, que era uma série de escritas de crianças, onde eles tinham que analisar a hipótese de escrita e fazer uma organização ali é, é, da mais simples para mais complexo, ou da mais primitiva para mais elaborada, vamos dizer assim, né? Então, enquanto eles faziam isso, o coordenador circula e vai fazendo as intervenções. Então, vejam, é o mesmo procedimento se estivesse numa sala de aula fazendo uma atividade com os seus alunos. Isso quem, né, quem tem uma concepção socio-interacionista, obviamente. Quem não tem, não faz isso, né? Mas aí é tema para outro vídeo isso, tá? Depois, então, né, que cada um fez a análise, abre-se novamente o grupo para todo mundo poder falar e cada dupla vai falando como que analisou tudo isso e o coordenador vai fazendo as intervenções, dizendo, né, fazendo as pontuações do que os professores vão apresentando sobre a atividade que eles fizeram. Depois, o coordenador sistematizou, né, ou sistematiza aqui os procedimentos básicos para fazer uma sondagem de escrita. Então, ele vai aqui, né, fazer uma leitura, uma explicação. Então, isso sistematiza as ideias que foram trabalhadas na reunião, por aqui. Deixa uma sugestão e aqui eu, né, vou além, no caso aqui, o coordenador poderia ter deixado, inclusive, aqui, por exemplo, né, para que eles fizessem a sondagem de escrita, por exemplo, com os alunos, cada um da sua sala, e no próximo HTPC eles fizessem um procedimento similar a esse de análise de escritas, mas das crianças da sala mesmo. E aí você pode ir caminhando, né? Aí dá para viajar aqui, tá? Você classificou a sua sala e agora organizados em grupo, quais são os agrupamentos de crianças, que tipo de atividade você vai dar para cada grupo e viu? Tem HTPC só esse assunto aqui, tem HTPC para mais de mês, né? Mas assim, só para dar uma ideia que também tematiza a prática do professor, aquela coisa toda. Tá bom, gente? Bom, nossa, falei meio rápido porque eu queria que o vídeo fosse mais curto, né? Mas eu não sei, acho que ficou meio comprido. Espero que vocês tenham compreendido aí, né, e tenha dado para iluminar um pouco mais as ideias do que eu considero pautas formativas, tá certo? Então, só recapitulando e sistematizando, a pauta formativa tem os ingredientes, né? Você vai colocar o professor mediante um conteúdo, ele vai trabalhar aquilo, ele vai poder organizar naquela reunião, trocar ideia com seus colegas, ele vai poder produzir alguma coisa ali que vai ser aplicada na sala de aula. Na outra HPC, ele vai poder discutir novamente se a aplicação daquilo foi boa ou não foi, por quê.
reformular aquilo e tornar, aplicar e assim por diante. Isso, tematização da prática, isso é formação continuada, na minha visão, de qualidade e que faz muito sentido para os professores. Tenho certeza que se você fizer um HPC desse, nenhum professor vai dormir no seu HPC, tá bom? Um abraço, deixa seu comentário aí, deixa seu like, seu dislike, compartilhe esse vídeo se você gostou, tá bom? Um abraço e até o próximo.